acerca do sofrimento. Afinal de contas, quais são as causas do sofrimento? Afinal de contas, por qual motivo uma pessoa pode sofrer? Nós sabemos que uma pessoa pode sofrer por brechas, está sujeito ao ataque do inimigo. Sabemos que uma pessoa pode sofrer por desobediência a Deus. Sabemos que uma pessoa pode sofrer por levar uma vida louca, por vícios, por má alimentação. Existem sim outros tipos de sofrimentos que são causados pelos homens, países que são esquecidos pelos governadores, pelos seus presidentes, pobres que estão morrendo, que não têm alimentação. Tudo isso será prestado conta para com o Senhor Deus, porque o governo do homem não é perfeito. Mas eu vou falar sobre um outro sofrimento, um sofrimento que vem da parte de Deus também. E sabemos que quando a pessoa está na direção de Deus e ela entrega a sua vida para Deus, ela pode sofrer pela própria vontade de Deus. E quando a pessoa sofre pela vontade de Deus, ela está dentro de um tratamento divino. Porque Romanos 8:28 diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados pelo seu decreto, pelo seu propósito. Normalmente as pessoas pensam, olha, se eu entrego a minha vida a Cristo, eu não vou mais sofrer. Este pensamento não é o pensamento que de fato está dentro da Bíblia. A Bíblia nunca disse que um cristão, que uma pessoa de Deus não vai passar por sofrimentos. Há uma garantia sim na palavra de Deus de que nós não estamos sozinhos nas nossas tribulações, nos nossos sofrimentos. Há uma promessa de Jesus. Em Mateus, capítulo de número 28, versículo de número 20, na metade do versículo, Jesus disse assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus nunca vai nos abandonar, mas nós vamos ser tratados por Deus em muitas coisas em nossa vida. Quando nós começamos a ler as Escrituras, nós começamos a ver como é que Deus prepara os seus soldados, como é que Deus prepara os seus soldados. Nós estamos no exército de Deus, nós estamos sendo moldados por Deus, e Deus ele vai fazer conforme a sua vontade. Vamos ter que confiar no seu trabalhar, porque você pode não entender, você pode pensar de várias maneiras para se preparar uma pessoa para a obra de Deus, mas Deus ele tem a sua maneira de fazer. Eu garanto a você que qualquer escola de preparação não irá ter o treinamento de Deus para preparar um soldado para a obra. Nós podemos ter escolas de missionários e de tanta coisa que tem para ajudar pessoas, e ela vai nos trazer o conhecimento verdadeiro de Deus, mas o tratamento especial virá da parte de Deus para a vida daquele a quem Ele tem um propósito. Basta olharmos Romanos 8:28, diz que são todas as coisas. Quantas pessoas, quando lê esse versículo, começam a pensar, olha, até o vento me ajuda. Mas o seu pensamento não está voltado de que Deus ele trata a pessoa até mesmo através do sofrimento, até mesmo através da tribulação, da perseguição. O versículo não está dizendo que tudo vai cooperar para que as coisas venham ser feitas conforme o teu pensamento.
Porque você pode pensar, muitas vezes, que algo deu errado. Mas na verdade aquilo não deu errado, aquilo deu certo. Mas na tua visão, na tua perspectiva de vida, do ponto de vista do observador, ele tem uma definição para aquilo que está acontecendo. É como se nós falássemos de Josué, quando está escrito que o sol e a lua parou em Gibeão. Ora, do ponto de vista do observador, foi o sol e a lua, mas nós sabemos que tudo parou, inclusive a terra parou. Mas da visão de Josué, foi só o sol e a lua. Às vezes você pode pensar, olha, aquilo não deu certo, aquilo ali não deu certo para mim, por que as coisas não estão dando certo para mim? Ou que na verdade as coisas estão dando certo para você, porque Deus está no controle de tudo. E é por isso que o relacionamento com Deus se baseia na confiança que nós temos que ter em Deus. Quando nós começamos a pensar dessa forma, o versículo de Romanos 8, 28, ele vai ser muito mais amplo em nossa vida. Porque você vai começar a pensar que de repente um relacionamento não deu certo, mas na verdade foi Deus que te deu o livramento. E não somente para você, mas também para aquela pessoa, porque ambos iriam sofrer. Quando você olha Romanos 8, 28, com confiança em Deus, você vai ver que aquela porta se fechou, porque Deus não quis que ela se abrisse na tua vida, porque Deus tem outros planos para a tua vida, porque não é aquilo que Deus tem para você, porque Deus tem até o melhor para você. Embora muitas vezes, do teu ponto de vista, o melhor seria aquilo. Às vezes você não consegue entender que o trabalhar de Deus é dessa maneira. Ora, nós passamos por situações que só vamos entender depois. Nós só vamos entender depois, um pouco mais para frente. Mas até que você venha compreender que Deus está trabalhando, que Ele está no controle, você precisa confiar em Deus. Eu olho para o capítulo 12, 2 Coríntios, do versículo 7 adiante. Eu vejo o apóstolo Paulo, ele fazendo orações a Deus, e ele dizendo que tinha um espinho na carne, e que ele tinha orado a Deus, mas aquele espinho veio por causa das excelentes revelações que estavam na vida dele. Aquele espinho incomodava o apóstolo Paulo, e ele diz que ele orou a Deus 3 vezes no versículo 8, pedindo que Deus tirasse aquilo de Paulo. O espinho é coisa terrível, sabe? Paulo está associando a sua situação, a perseguição que estava sobre a vida dele, a tribulação que ele estava passando, o sofrimento a um espinho. Queridos, quando você olha versículos de capítulos anteriores, logo no capítulo 11, você vê que o tema são falsos apóstolos. Até mesmo a autoridade de Paulo estava sendo questionada, perseguição, falta de confiança, falta de reconhecimento na sua vida. E Paulo estava orando, pedindo a Deus que acabasse com tudo isso. E a resposta de Deus para Paulo foi que a graça do Senhor bastava na vida de Paulo. Porque o poder, Jesus, versículo 9, diz: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sabe, Jesus estava dizendo assim para o apóstolo Paulo: você quer que eu tire a perseguição da tua vida? Quer que eu tire esse espinho da carne, esse mensageiro de Satanás que vem para te esbofetear? Mas o meu poder não pode permanecer em você, porque ele vai ser aperfeiçoado com a perseguição, Paulo. Eu estou usando essas coisas para que o meu poder venha a ser aperfeiçoado na sua vida. E muitas vezes o cristão não consegue entender que Deus está trabalhando. O apóstolo Paulo entendeu de tal forma, no versículo 9, ele diz assim:
Na parte B, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que habite em mim o poder de Deus. Dá para compreender isso? De boa vontade, não é de má vontade, não é de qualquer jeito, é de boa vontade. Eu vou gloriar nas minhas fraquezas, na perseguição, na falta de reconhecimento, na falta de consideração, nas lutas, porque eu sei que isso provém de Deus e o poder dele está sendo aperfeiçoado na minha vida. Paulo entendeu que Jesus disse para ele, em outras palavras, quer que eu tire essa perseguição? Eu posso tirar, mas você não vai ter o meu poder aperfeiçoado na tua vida. Você já parou para pensar que das perseguições tantas coisas acontecem na vida de um cristão? Paulo entendeu e no versículo 10 ele disse, eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, então sou forte. Paulo disse, eu sinto prazer em tudo isso agora, porque ele entendeu que ele estava sendo formado por Deus. É impressionante como em meio às tribulações e às perseguições nascem pastores, missionários, pessoas que começam a lidar com casais, ministros da família, pessoas que passam a ser usados em casas de recuperação de pessoas drogadas, como de tribulações, de perseguições, de angústias, nasce grandes homens de Deus, preparados. É preciso saber que até mesmo um vaso, enquanto ele está sendo formado com a mão de Deus, logo ele vai para o forno. Olha, é feito detalhes. Depois ele passa pelo fogo, para que ele possa ficar fixado naquele formato firme, para poder carregar um líquido precioso, para não vazar aquele conteúdo. É impressionante como é lapidando as coisas que se tem brilho delas. É impressionante como a mirra sai passando pelo processo da moedura. O cristão precisa entender que Deus tem o seu trabalhar. Se eu não estou sofrendo por ser uma pessoa mentirosa, se eu não estou sofrendo por desobediência a Deus, se eu não estou sofrendo por levar uma vida de loucura, de incredulidade, de falta de compromisso com Deus, ou por brechas, então eu estou sofrendo segundo a vontade de Deus. E se eu estou sofrendo segundo a vontade de Deus, é por permissão de Deus, porque Ele está criando algo dentro de mim, para fazer de mim um ser humano melhor, para fazer de mim um soldado para a obra que Ele tem me chamado. Romanos capítulo de número 5, nós aprendemos tanto acerca disso, que uma coisa, ela gera outra. Romanos capítulo de número 5, versículo, vou colocar de número 2. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ora, não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Quem é que quer tribulação? Quem é que fala que quer? Ninguém quer. Por quê? A pessoa não quer passar por tribulação. Mas quando Deus, Ele permite a tribulação em nossa vida, e quando Deus permite, porque às vezes é só na tribulação que a pessoa ela ora, ela aprende a orar de verdade. Às vezes é na tribulação
que a pessoa aprende de fato a buscar a Deus, que ele cresce espiritualmente. Tribulação, ela vai produzir alguma coisa. O versículo 3 diz: gloriamos na tribulação. Continuando dando parei no meio do versículo, sabendo que a tribulação produz paciência. Olha lá. A tribulação vai gerar paciência. E a paciência, versículo 4, gera experiência. E a experiência, ainda versículo 4, gera esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Você entende? Deus, Ele sabe o que faz conosco. É preciso entender que Ele está no controle, está seguindo a Deus, está orando, está buscando a presença de Deus, tem compromisso com Ele, tem compromisso com o horário, sabe andar dentro e fora da igreja, dá bom testemunho lá fora, tem leitura de Bíblia, seriedade com as coisas de Deus, aborrece a si próprio para ser discípulo do Senhor. Ora, queridos, então você está na mão de Deus, espera, deixa Deus operar, no tempo de Deus, você vai entender, porque tudo isso que você está passando vai produzir alguma coisa, é para aperfeiçoar o poder de Deus na sua vida, é para que o dom que está em você venha a ser aperfeiçoado, é para fazer de você um verdadeiro soldado, um verdadeiro cristão, é para te ensinar a orar. Há tantas coisas que a tribulação pode fazer, há tantas coisas que a perseguição pode fazer. Das tribulações nasce ministérios para cuidar de casais, para visitar prisões, para fazer visita em hospitais, ora, clínica de recuperação. É tanta coisa que acontece. Quando a pessoa passa por isso, ela se transforma, ou seja, Deus a transforma num verdadeiro cristão. E quando eu olho até para o Antigo Testamento, eu vejo esse trabalhar de Deus. Eu vejo pessoas que eram fiéis a Deus, pessoas que eram fiéis a Deus, como nós vemos no Antigo Testamento, que passaram por dificuldades. O apóstolo Paulo foi um deles. Novo Testamento eu estou falando ainda. Você vê Paulo sendo preso. Você vê Paulo pregando o Evangelho, libertando uma jovem que tinha espírito de adivinhação. Daqui a pouco Paulo está dentro da prisão. Paulo foi açoitado, foi amarrado lá no interior do cárcere. Ele e Silas cantavam louvores, hinos a Deus. Deus derrama o seu poder sobre aquela prisão. E logo o carcereiro e toda a sua família se converte a Deus. Olha como Deus trabalha. Às vezes Deus escolhe uma pessoa segundo a tua soberania, segundo o teu querer, para usar essa pessoa, e ainda que ele faça essa pessoa sofrer. O apóstolo Paulo, na sua chamada em Atos 9,16, Deus falou ali para um discípulo chamado Ananias: olha, eu vou mostrar para Paulo quanto ele vai sofrer pelo meu nome. Este vai sofrer muito pelo meu nome. Por isso que eu gostaria que você olhasse Romanos 8:28 com outros olhos. Eu gostaria que você começasse a prestar um pouco mais de atenção nas palavras de Deus. Porque existem muitos ministros da palavra falsos que estão distorcendo as Escrituras, que estão escondendo a verdade do povo. Eu olho para a vida de José do Egito, por exemplo, em Gênesis 37:2, diz que ele era apenas um menino de 17 anos, um menino que sonhava, tinha sonhos tremendos, sonhos de que ele iria governar sobre o seu povo. Ele tinha sonhos maravilhosos, mas ele era perseguido pelos seus irmãos, ele era odiado pelos seus irmãos. Ora, Romanos 8:28 diz que todas as coisas contribuem. Ele estava sendo perseguido, da mesma forma como Paulo estava sendo perseguido. Já logo no capítulo 37,
Do versículo 5 até o 11, ele contava os sonhos para os seus irmãos. O deboche, o riso pelas costas. Ninguém acreditava que aquilo fosse se tornar realidade. No versículo 23 ao 24, do mesmo capítulo, ele foi jogado dentro de uma cova, de uma cisterna. A partir daquele momento começa-se o tratado de Deus na vida de José. Estava mais perto de se cumprir. Deus tinha um início. Como será que estava o coração de José dentro daquela cisterna? E os seus irmãos tirando sarro dele? Será que seria só uma brincadeira? Ora, no versículo 28, ele já foi vendido como escravo para ismaelitas e foi levado para o Egito. Ora, vendido pelos irmãos por moedas de prata. Você está entendendo? Qualquer pessoa poderia olhar para José e falar: Deus é na vida desse menino, que é isso? Odiado pelos irmãos, vendido como se fosse um escravo. E ele ainda sonha que vai governar sobre nós. Você tem que confiar em Deus. Eu não sei qual é o processo que você está passando. Eu não sei qual é o sofrimento que você está tendo. Eu não sei se é uma enfermidade. Eu não sei se é um problema dentro da família. Eu não sei qual é o problema que você está tendo. Mas eu posso dizer para você que se você é um servo de Deus, se você confia em Deus, se você ama a Deus, confia. Deus está no controle. E tudo isso que está acontecendo não fugiu do controle de Deus. Muitas pessoas em meio a esse sofrimento sofrem muitas dúvidas e acabam virando as costas para Deus. Agora, aqueles que são fiéis a Deus, aqueles que amam a Deus de verdade, eles permanecem na trajetória que Deus, porque Deus está no controle, seguindo a Jesus, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, seguindo a Jesus. José, já logo no capítulo 39, no versículo 2, ele estava prosperando porque foi vendido e Potifar o comprou. Ele começou a governar a casa de Potifar. E ele fez com que tudo ali ficasse praticamente perfeito. Ora, depois de Potifar era ele que mandava naquela casa. Ele prosperou, pronto. José estava próspero agora. Talvez alguma pessoa pensasse assim, qualquer pessoa poderia pensar agora só alegria. Prosperei. Agora eu estou bem. Agora eu vou poder viver uma boa vida, quem sabe até voltar para a minha terra logo, mas voltar bem financeiramente. Já logo, queridos, no versículo de número 7 até o 20, no mesmo capítulo 39, a mulher de Potifar começou a dar de cima de José. E José ali, para querer ser fiel a Deus em primeiro lugar, e também não pecar contra Potifar, a Bíblia diz que ele foi fiel. Na visão de muitos críticos, ia pensar o que ele ganhou? O que ele ganhou? Foi preço. Ora, Deus está no controle. Quantas pessoas que estão ouvindo essa palavra pensam, mas quando eu pensei que tudo ia dar certo para mim, de repente a casa caiu. Quando eu pensei, a casa não cai. Porque se ela está firmada sobre a rocha, a casa não pode cair. Do teu ponto de vista, você está pensando que vai cair. Como os discípulos pensavam que o barco iria afundar, mas só afundou. Às vezes você pode pensar, olha, a casa está caindo, mas ela não vai cair se ela tiver sido alicerçada sobre a rocha. Mas eu queria que você parasse para pensar que muitas vezes a pessoa está, é agora, a minha hora chegou, esse é o momento, e ela já começa a se alegrar e de repente algo acontece e pronto, tudo vai por água abaixo, entre aspas, novamente. Aparentemente, tudo desaba novamente. Mas Deus está no controle. Deus sabe o que está fazendo. Deus tem coisas maiores. No pensamento de José, olha, eu vou ser governador dessa casa. Olha, para mim está tudo bem. Você mesmo pode ter falado para Deus tantas vezes. Para mim estava bom daquele jeito. Mas você sabe se aquilo era o que Deus tinha para você? Deus tinha coisas muito maiores para José.
Mas Deus não tinha que falar para ela: eu estou te mandando para a prisão, depois da prisão eu vou fazer isso. Não! É uma questão de confiança em Deus. É uma questão de você acreditar que Ele está no controle. Então eu olho e eu vejo que ele estava agora preso. E a Bíblia ainda diz que o Senhor era com José. Quando nós olhamos Gênesis, capítulo de número 39, Gênesis capítulo de número 39, eu vou ler o 20. E o Senhor de José, aqui, Potifar, o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. Versículo 21. E o Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro. E o carcereiro mor entregou nas mãos de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo que estava ali. Olha, a Bíblia fala que o Senhor era com José. Quando José estava prosperando na casa de Potifar, o Senhor era com José. José foi para a prisão, o Senhor era com José. Embora não parecia, embora alguém poderia pensar como que o Senhor pode ser com ele, sendo que ele foi odiado pelos irmãos, ele foi jogado dentro de uma cisterna, ele foi vendido para o Egito. Quando ele prospera, de repente, por ser fiel a Deus, ele resistiu à mulher de Potifar, que deveria ser muito bonita, no momento em que ninguém ia ver. O que ele ganhou? Foi preso. Mas a Bíblia fala que Deus era com José. Será que você não entende que essa trajetória da tua vida, Deus está no controle, mas Deus está no controle e está com a pessoa que é fiel a Deus? José teria, hoje, na visão de muitas pessoas, muitos motivos para ficar murmurando, para ficar falando. Quando alguém fala Deus é contigo, ele fala: comigo? Como que Deus pode ser comigo? Se aconteceu tudo isso comigo, se eu fui vendido como escravo, se eu fui fiel a Deus para não tocar na mulher do outro, que acabei sendo preso, Deus não me livrou da prisão, agora eu estou preso, ninguém me tira daqui e você vem me falar que Deus é comigo. E a Bíblia diz que Deus era com José. Amado, José era inocente. Ele estava preso, Deus tinha um trabalhar com José. A palavra do Senhor diz que já lá no capítulo 40, do versículo 5 ao 23, ele estava interpretando os sonhos do copeiro e do padeiro que havia pecado contra o faraó. E quando ele interpreta os sonhos, ele fala para o copeiro: não se esqueça de mim quando você estiver diante de faraó. E quando ele estava diante de faraó, ele não se lembrou de José, e diz que ainda ficou lá mais 2 anos. 2 anos ainda preso, até que faraó teve um sonho, em Gênesis 41, do versículo 1 ao 46, a qual José interpreta os sonhos. Quando faraó sonha com as 7 vacas magras e as 7 vacas gordas, e as espigas graúdas, bonitas, e as espigas feias, que representavam 7 anos de fartura e 7 anos de grande fome. E José trouxe a solução para aquilo, que ele deveria guardar a 5ª parte do tempo de fartura para poder passar no tempo de fome. Então José foi colocado como governador do Egito. E a Bíblia diz no versículo 46 que ele era de quase 30 anos. Ele começou-se o processo com 17 anos. Foram 13 anos de trabalhar de Deus, 13 anos sendo provado, 13 anos sendo moldado com as mãos de Deus, 13 anos como jovem, não gozando de nenhum evangelho modificado para poder segurar jovens. Deus colocou as mãos sobre José, sobre o menino José, e fez dele um homem, fez dele um verdadeiro soldado, fez dele um instrumento para a sua obra. Ora, o justo sofre, o cristão, o povo de Deus passa por dificuldades, sim. Agora, a diferença é quando você está
passando por tribulações por ser uma pessoa mentirosa, por não ser uma pessoa fiel a Deus, por ser uma pessoa desconcertada, que faz as coisas tudo errado, cheio de brechas, não tem compromisso com o horário, desleixo com as coisas de Deus, troca as coisas de Deus por qualquer coisa, não tem vida de oração, não tem leitura de Bíblia, não é um cristão autêntico, está preso às coisas deste mundo, tem muito mais tempo nos seus hobbies, para as redes sociais, não conhece a Bíblia, não sabe nem abrir a Bíblia nos lugares. Quando o pastor manda abrir, você fica todo atrapalhado, porque você não tem habilidade com a Bíblia, porque você não tem intimidade com a palavra de Deus. Se você está sofrendo por esse tipo de coisa, então você deve se preocupar e muito, porque além de você estar sofrendo por ser um desconcertado, você ainda pode sofrer o juízo de Deus, porque o Senhor corrige. Agora, quando você está passando por tribulações, perseguições, lutas e batalhas, porque você está na escola de Deus, porque você está no exército de Deus, Ele está te preparando, te moldando, te formando, então faça como o apóstolo Paulo. Ora, alegre-se, sinta prazer, como Paulo disse, nas injúrias, nas perseguições, nas angústias, nas necessidades, porque quando estou fraco, então sou forte. Como ele disse em Romanos, olha, dê glória a Deus, glorifica o nome de Deus, sabe o que? Na tribulação também, nas dificuldades, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas, em tudo dá glória, sabendo que isso vai produzir em você coisas tremendas, vai fazer de você um ser humano muito melhor na presença de Deus, vai fazer com que você ore de uma maneira muito mais poderosa, vai fazer com que você tenha muito mais comunhão com Deus, você vai ter experiência com Deus, através do tratamento de Deus. Amém? Eu queria muito que você olhasse para Romanos capítulo de número 8, versículo de número 28, com uma outra perspectiva de leitura, de interpretação que é a correta, que todas as coisas contribuem, até aquelas que aos seus olhos não deu certo, é porque você está vendo com os olhos carnais. Saiba que Deus está no controle, e Deus sabe o que está fazendo. José poderia, talvez, naquele momento pensar, é isso que Deus tem para mim, ser governador de uma casa. E Deus tinha para José ser governador do Egito, de um império. E ainda te digo que se Deus não tivesse para ser governador do império, e Deus não tivesse, que Deus tivesse para que ele sofresse até a morte, conforme nós vemos em Apocalipse capítulo 2, que foi dito ao anjo da igreja de Esmirna, para ter a coroa da vida, ou de muitos heróis da fé, conforme o capítulo 11 de Hebreus, que foram cerrados pelo meio, mortos a fios de espada, homens que foram feitos espetáculos aos céus e aos homens, homens que foram lançados por leões. Se Deus tiver que seja assim, o que nós podemos dizer? Ele é o oleiro e nós somos o barro. Devemos confiar, acima de tudo, em qualquer circunstância, até o final, até a morte, em nome de Jesus.